Então, simbora? Vamos falar sobre isso. O celular já faz parte da rotina de praticamente todo mundo, inclusive das crianças e adolescentes. Principalmente com eles, né? Mas dentro das escolas brasileiras, a relação entre o aluno e o celular mudou bastante. Mudou muito, com regras que limitam o uso durante o período escolar. O comportamento dos estudantes vem apontando um caminho muito positivo. Fortalecer o foco na aprendizagem e até nas relações humanas. Que coisa boa. Vale lembrar que, embora a lei não solucione todos os desafios da educação, ela não é uma medida apenas disciplinar. Ela contribui também para a saúde mental e desenvolvimento em diversas áreas. Por isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E quem nos explica é o professor Paulo Silvestre. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, seja Tudo bem-vindo. bem, professor? Seja bem-vindo, viu? Pode se Muito sentar. obrigado. Sobre as gírias, você está acostumado com elas, professor? Olha, já ouvi várias delas em sala de aula, mas saber explicar o que significa cada uma ainda é um pouco difícil para mim. Parece um mundo paralelo, Paralelo. né, os jovens. E a gente sabe que o celular é um lugar onde geralmente eles trocam essas informações, essas gírias, enfim, e faz parte dos adolescentes, das crianças, de todo mundo. Como foi, né, essa proibição a início dela, assim, não pode mais? Foi um desafio? Olha, foi um desafio, né? Mas foi um desafio que a gente encarou como algo muito positivo dentro das escolas e aí trazendo um pouquinho da minha experiência de sala de aula também, né? Então, a lei, para nós aqui do estado de São Paulo, né, em específico, ela já existia e ela foi levada a um nível federal no ano passado, né? Então, os principais pontos que a gente teve, assim, foi a questão da visibilidade e de uma valorização da autoridade do professor com relação a esse assunto. Então, ficou muito mais fácil para você, por exemplo, retirar esse celular ou colocar as regras que envolvem o celular na sala de aula e em outros ambientes dentro da escola, como no momento do intervalo, por exemplo. Claro que o começo trouxe alguns desafios para a gente também, né? Então, lá no comecinho do ano passado, nós tivemos dentro da escola, né, e aí no caso mais específico da nossa, um treinamento voltado para as consequências que poderíamos ter, tanto em questões psicológicas que poderiam aparecer com essa falta, quanto também um treinamento da parte de direito, para a gente entender o que de fato podia e não podia ser feito nesse processo de retirar o celular, né, do aluno e como é que funcionaria a implementação dessa regra. Mas com o passar do tempo isso já vem sendo bem mais aceito e os resultados são bem positivos também. Eu quero saber desses resultados. Após esse período, né, a gente já conseguiu perceber que passou um tempinho e agora a gente consegue, de fato, já sentir as crianças e os adolescentes de uma maneira diferente no comportamento e até no ensino ali em sala de aula? Olha, com certeza. O impacto principal foi dentro de sala de aula, tá? Então, o celular ele distrai a gente muito fácil, né? Seja com as notificações ou com aqueles estímulos muito rápidos, né? Então, às vezes o aluno ele fala que vai pegar só para ver a hora, né? Ou falava, e esse movimento já distrai ele por alguns minutos. E retomar o foco para uma aula depois que está acontecendo é muito difícil. Então, o principal benefício que a gente teve foi nesse processo. É muito mais fácil de o aluno se manter concentrado e empenhado nas atividades que ele tem que fazer sem essa distração. Agora, para além dessa questão do foco, a gente tem uma parte muito interessante também que vocês comentaram da saúde mental e que envolve a convivência, né? Então o celular ele não foi retirado só da sala de aula, né? A ideia é que ele também não seja utilizado em outros ambientes, como no intervalo, por exemplo. Isso também estimula eles, naturalmente, a voltar a interagir de uma maneira mais natural uns com os outros também, né? Então, conviver, né? Bater papo. Bater papo, olhar no olho, né? Porque você fica do lado, você tá no celular, o outro tá no celular, nem olha para outra pessoa, né? Exato, exato. E se a gente vai falar a nível dos pequenos, né, das crianças, o próprio celular ele atrapalha o desenvolvimento de muitas outras questões, como a criatividade, por exemplo, né? A gente limita um pouco ali o quanto ele pode criar, o quanto ele pode se estimular. Então a gente também dá a chance deles se estimularem muito além só da matéria, só do pedagógico em si, né? De outras habilidades que eles podem desenvolver. Em relação aos desafios, né, quando a gente fala da saúde mental e dessa ansiedade que a gente sabe que os jovens têm,
A partir do momento que começou a se proibir mais, né? Tipo assim, olha, agora não, agora... Você sentiu como professor que eles ficavam mais ansiosos? Tipo aquela coisa de balançar o pé, sabe? Assim, ai, me tirou aquilo que eu tinha e agora eu não posso mais. Ou você acha que eles aceitaram de primeira e isso não apareceu tanto? Olha, apareceram alguns casos sim, né? Aí a gente já tem aquela questão que vai muito da criança, né? Do aluno para aluno. E foi nítido que até alguns alunos, como a gente já acompanhava a sala de aula, né, antes e depois, alguns alunos que tinham essa necessidade maior de pegar o celular sentiram mais. E aí, somado a tudo isso, a quantidade de relatos que a gente ouve de outros professores em outras instituições também foi muito parecida. Então, para alguns alunos, isso gerou muita revolta, mas até além de uma revolta, né? Como se eles ficassem perdidos no que fazer, como se aquele estímulo de sala de aula não fosse estímulo suficiente, né, para eles. E aí a gente precisa entender e chegar num meio termo disso, né? Porque, ora, a gente precisa também, enquanto professor, desenvolver outros mecanismos para ter esse estímulo, para estimular, para puxar esse aluno. A gente vê isso com as metodologias ativas hoje em dia, né? E tudo que a gente pode fazer para trazer esse aluno para interagir com ele. E, em contrapartida, o aluno precisa também estar mais preparado e mais disposto a se concentrar, né? A praticar isso, a se concentrar por um tempo um pouco maior, porque tem coisa que exige que a gente sente e leia, que a gente sente e estude de fato, e isso demanda tempo, e é um tempo com uma recompensa um pouco mais longa, ele não sente na hora. Para esses alunos, a gente conseguia perceber, sim, que ficavam incomodados, ficavam mais agitados, ficavam mais nervosos e estressados em sala e uns com os outros também, até a gente entrar no ritmo com isso. A palavra proibição já nos causa, né, um certo medo. Olha, agora você não pode. E ainda mais quando a gente fala de adolescente, né, a questão do limite, que eles estão testando a gente muitas vezes para ver qual que é o limite do adulto, né? E quando a gente fala de educação, a gente fala no conjunto da sociedade, dos pais e também da escola, né? Os pais muitas vezes esquecem que eles têm um papel prioritário na educação dos filhos. Como que você viu essa questão também do relacionamento com os pais? Porque daí em casa são outros 500, quem manda, né, são as regras ali daquela casa. Os pais aceitaram bem essa condição e você acredita que estão conseguindo também equilibrar esse uso do celular em casa? Olha, isso ficou bem dividido, bem polarizado também. Então nós tivemos lá grupos de pais que gostaram e que apoiaram muito a ideia, né? E que realmente concordavam que o uso de celular em sala de aula e na escola poderia trazer alguns prejuízos para o desenvolvimento, para a concentração de maneira geral. Agora, para outros pais, essa proibição trouxe uma grande preocupação também. Em geral, os relatos desses pais que se preocupavam tinha relação com a falta de comunicação com as crianças, com os adolescentes. Tá? Então eles sentiam que com o celular eles conseguiam estar mais próximos e verificar muito mais o que o filho estava fazendo, como o filho estava se sentindo enquanto estava longe deles, né? E aí para esses pais a proibição deixou ali, deu uma insegurança, né, por perder esse contato. E aí cabe à escola também, né, fornecer e cumprir com as outras plataformas para ter um contato também com esse pai. Em geral, como sempre foi, né, em caso de alguma emergência, a gente sabe que a secretaria ela vai entrar em contato e quando a criança entra na escola, já se tem lá todos os contatos de emergência também, né? Caso se machuque, esteja passando mal ou tenha alguma outra necessidade, por exemplo. Então, passar essa segurança para os pais de que existem outros meios de comunicação, inclusive em casos de emergência, faz parte do papel da escola também e é o que pode acalmar os pais que se sentiram um pouco inseguros com a falta de contato com os filhos que estavam na escola. Relembrar do jeito que era na época dos pais, né? E é isso que eu fico pensando, né? Como mudou tanto, né, esse tipo de relação e que todos estão dependentes, né? Porque daí você vê que é uma dependência mútua, porque a gente criou o costume. Né? Exato. E como é incrível pensar que, tipo, mas, gente, antes não era assim, né? Antes, e funcionava, né? Tem que funcionar também. A gente tem um comentário aqui, vamos ler.
É Larissa. Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje de manhã, minha filha Ana Laura, de 8 anos, me perguntou se eu sabia o que significava 6-7 e eu fiquei sem saber responder. Ela também não soube me explicar muito bem. Aproveitando sobre o uso de celular em sala de aula, eu concordo completamente com a proibição. Eu acho que hoje em dia, muitos jovens acabam se perdendo com o uso indevido. Uma ótima tarde a todos, adoro o programa de vocês. Um beijo para você, Lari. Que legal isso, né? Dos pais falarem e também entenderem um pouco sobre isso, né? Apoiarem. Exato. Daí quando a gente concorda com isso, a gente consegue ter também um apoio dos pais, como você mencionou, em casa, para conversar, para direcionar também essas crianças e esses adolescentes, né? Então, com o apoio dos pais, o trabalho da escola também fica muito mais simples, né? E muito mais fácil ali. Com certeza. Quando a gente fala de tecnologia, né, só para a gente encerrar, a gente também não está falando que ela é ruim, né? Que também é possível utilizá-la de acordo, né, que vai favorecer também os adolescentes e as crianças. Sim. Na sala de aula, vocês perceberam que com essa atenção também foi possível os professores criarem outros mecanismos que de repente também não se utilizavam mais? Olha, sim, porque a gente fica realmente com essa necessidade na cabeça. Como você mencionou, a tecnologia e a educação voltada para a tecnologia, ela é necessária. E a proibição do uso de celular em sala de aula, ela não tem a ver com a educação digital, essa educação tecnológica que a gente precisa ter, né? Até porque o uso do celular pessoal do aluno, que é o que ele levava para a escola, não era um uso pedagógico. E até mesmo, se a gente estimula um uso desse celular pessoal, a gente acaba colocando ali em sala de aula diferenças muito grandes, né? Porque numa mesma sala de aula a gente tem os alunos que têm os melhores dispositivos, que não vão travar, sim, os que estão na média e os que não têm esses dispositivos. Então, se a gente quer passar essa educação digital, a escola precisa fornecer tudo o que é necessário para que aquela aula, para que aquele movimento aconteça. Então, essa educação digital é importante, é necessária, precisamos dela, mas precisamos que ela seja de fato guiada, que ela tenha um propósito. Então nós vamos aprender sobre tal assunto e o que nós vamos precisar é disso. Seja lá se a escola vai utilizar tablets, computadores, e aí dependendo de qual é a proposta daquela aula. São ferramentas que estão aqui para nos auxiliar, não para nos afastar, né? Afastar e nos desconectar, é o contrário. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigada. Até parece, eu que agradeço mais uma vez o convite, viu, gente? Obrigada. O bom é isso, né? É a gente conversar, olhar no olho, interagir, então faça mais isso. Se está percebendo que está difícil esse momento, é porque está muito no celular. Deixa o celular um pouquinho de lado que você vai sentir de novo essa conexão com os seus filhos e os seus filhos com os amigos também. Boa.